Olá, alunos do sétimo ano, estamos começando agora a nossa segunda parte, nossa segunda videoaula do terceiro bimestre. Na primeira parte do terceiro bimestre, a gente viu sobre clima, sobre hidrografia, sobre estudo das águas do Brasil e sobre relevo, geologia. Agora a gente vai ver sobre as formações vegetais no Brasil. Nosso país apresenta grande diversidade de paisagens, constituída por formações vegetais nativas que passaram por um intenso processo de devastação no decorrer da ocupação do nosso território, desde a época lá da colonização. As características e a distribuição das formações vegetais estão relacionadas às interações estabelecidas entre clima, relevo e hidrografia. Então o Brasil tem grandes biomas ou domínios morfoclimáticos. Isso aqui é um pouco mais complicado para vocês de sétimo ano, mas dentro de um bioma, dentro de um domínio morfoclimático, pode ter diferentes tipos de vegetação. Então, quando a gente fala de classificação vegetal, que vocês já conhecem sobre o Brasil, né, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, estamos falando que essas formações vegetais apresentam uma grande diversidade de fauna e flora, animais e vegetais, com características específicas de determinada região do Brasil, na relação entre o relevo, entre o clima, né, e entre as outras condições ambientais que permitem que aquelas espécies específicas tenham naquela região. Então, quando a gente faz a classificação da vegetação brasileira, estamos levando em consideração esses fatores, né? E aí, devido à devastação na ocupação do território, várias de nossas formações vegetais hoje têm pouca quantidade, pouca cobertura territorial. Por exemplo, a Mata Atlântica, apenas 12% da Mata Atlântica original ainda existe no nosso país. Então a gente vai ver cada uma dessas formações vegetais. Primeiro, apresentando para vocês um mapa onde a gente mostra essas principais formações vegetais no Brasil. A gente tem a floresta amazônica aqui de mais verde escuro, né? A gente tem a mata de cocais, que é só um pedacinho aqui entre Maranhão e Piauí, aqui meio alaranjado. A gente tem a Mata Atlântica, esse outro tom de verde aqui, pegando parte da região sul, parte da região sudeste aqui e o litoral do nordeste. A gente tem a Mata de Araucária, esse verdinho mais claro aqui nas regiões de maior altitude, no interior dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem de amarelo Caatinga, no clima semiárido no interior nordestino. E a gente tem aqui meio amarronzado o Cerrado, né, pegando grande parte da região centro-sul do Brasil. A gente tem ainda o Pantanal, e os mais claros aqui são as regiões de os pampas, né, que a gente chama que regiões de campos, e também vegetação litorânea de restingas e mangues. Vamos ver cada uma delas agora. Florestas tropicais. Abrange a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Apresentam árvores de grande porte, geralmente atingindo 20, 30, 40 metros de altura, com folhas largas e sempre verdes, devido à abundância ali de umidade que permite o desenvolvimento de uma rica vegetação. E abrigam uma rica biodiversidade. O que é uma rica biodiversidade? Uma grande diversidade de espécies vegetais e, consequentemente, de espécies animais nesses tipos de vegetação, associada a climas quentes e úmidos. Então, lembrando nossa aula passada sobre o clima, climas tropicais com presença grande de chuvas ao longo do ano. Qual é a grande diferença entre floresta amazônica e Mata Atlântica? A gente fala que os dois são florestas tropicais. A floresta amazônica, ela tem uma biodiversidade, uma presença maior de árvores, devido a ser uma floresta com mais umidade do que a Mata Atlântica, que tem um pouco menos de umidade, com características de vegetação de grande porte, mas não o mesmo porte da floresta amazônica. E a floresta amazônica a gente divide em 3 estratos, né? A gente tem a mata de Igapó, né? Ou Igarapó, sei lá, o nome não lembro agora direito, aonde você tem áreas dos rios constantemente alagados que se desenvolve um certo tipo de vegetação adaptada a isso. Tem a mata de várzea, que são áreas que os rios enchem e depois descem, então são áreas que são alagadas durante um período do ano, que apresentam outro tipo de vegetação. E temos a mata de terra firme, que é na região da Amazônia, onde não tem presença alagado, mas com chuvas constantes, com uma formação vegetal de árvores de grande porte, chegando a 50, 60 metros de altura, dependendo do tipo de árvore. E aí as próprias folhas das árvores, quando cai, formam matéria orgânica, os nutrientes necessários para que as próprias árvores cresçam nessa região.
Já a Mata Atlântica é uma floresta um pouco diferente, com um pouco de caída de folhas no inverno ali, né? Não tão exuberante em termos de biodiversidade quanto a floresta amazônica. O Cerrado já é uma floresta, uma formação vegetal um pouco diferente. Abriga espécies vegetais variadas, com árvores altas e densas, e até espécies mais baixas. Geralmente há maior espaço entre as árvores, há mais espaçados, ocorrendo em áreas de clima tropical com 2 estações bem definidas. Então, o Cerrado tem uma presença menor de umidade do que a floresta amazônica, do que a Mata Atlântica. Isso faz com que haja, então, um período chuvoso, né, e um período durante os meses do ano muito seco. Então, as árvores apresentam troncos retorcidos e folhas e cascas grossas para, no momento de calor e que estiver seco, ela possa resistir ao calor e à seca, retendo água e esperando o ciclo da chuva quando chegar. Então, tem árvores mais espaçadas, o porte das árvores são menores devido a ter menos presença de umidade em comparação às florestas tropicais, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. São as 2 maiores, as florestas tropicais, Floresta Amazônica e Mata Atlântica, o Cerrado, são as 2 maiores formações vegetais em termos de tamanho de ocupação no território brasileiro. Então a gente tem aqui vegetação no Brasil, né? Então a gente tem aqui o Cerrado, você pode observar na figura, tem uma área de campineira aqui, uns capins, uns arbustos mais baixos, tem aqui várias árvores, entretanto elas estão mais espaçadas uma da outra aqui, região lá em Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Aqui a gente tem Itatiaia aqui no Rio de Janeiro, que é uma Mata Atlântica, né? Então você vê o rio aqui no fundo do vale, você pode ver que tem uma cobertura vegetal bastante densa, uma grande quantidade de árvores e a vegetação bastante verde ali devido à presença de umidade. Agora vamos falar sobre a caatinga. É considerado exclusivo do território brasileiro, ou seja, é um tipo de formação vegetal adaptada ao solo e clima do interior do Nordeste que não existe em outro lugar do mundo. Com espécies adaptadas ao clima semiárido, como cactos, que armazena água e apresenta raízes bem próximas à superfície para absorver o máximo da chuva, pois o clima é muito seco o ano inteiro. Então os cactos, né, e vegetações adaptadas ao clima semiárido, geralmente eles retêm água o máximo possível, porque o período de chuva é muito curto, então fazendo com que essas plantas se adaptassem ao longo da evolução das espécies, se adaptassem a essa região do Brasil. Já os campos sulinos são áreas que predominam paisagens com gramíneas e pequenos arbustos, então são árvores de pequeno porte, né? Plantas herbáceas ocorrendo em relevos levemente ondulados, né? Geralmente bastante planos, de clima subtropical, né? De clima onde não é muito quente, com chuvas irregulares e com invernos frios. Por isso que só acontece campos sulinos nas regiões sul do Brasil, onde tem o clima mais frio, regiões de maior altitude na região sudeste e partezinha lá do Mato Grosso do Sul. Aqui você pode perceber vegetação de caatinga, né? O solo geralmente é bastante arenoso e pedregoso, é um solo raso. A chuva bate, né? Rapidamente ele se desfaz a chuva, aí as vegetações procuram absorver o máximo possível de umidade durante um pequeno período chuvoso. Então, geralmente são plantas que têm poucas folhas, mais espinhos, né? Mais folhas grossas para reter umidade, né? Não é aquela vegetação esverdeada, e aí, geralmente, pequenas árvores e pequenos arbustos secos adaptados a essa região. Aqui a gente já tem na região sul do Brasil, aqui lá no Rio Grande do Sul, áreas planas levemente onduladas, onde você tem um grande conjunto de gramíneas e pequenos arbustos ali até no máximo de 60 centímetros de altura, característica aí dos campos sulinos. Mata de Araucária. Mata de Araucária é uma variação da Mata Atlântica com algumas características específicas que a gente classifica ela diferenciada. Então ocorre em altitudes mais elevadas, né? Em algumas altitudes bastante elevadas ali da região sudeste, principalmente ali 1.500, 2.000 metros de altitude, e na região sul. Por quê? Porque a Mata de Araucária ocorre em regiões de clima mais frio, né? Por isso não ocorre em regiões mais quentes do Brasil. Então, ou no sul do Brasil ou em áreas de grande altitude no Brasil, 1.500 a 2.000 metros. Está associado ao clima subtropical com temperaturas amenas e chuvas regulares. Apresenta menor variedade de espécies vegetais que as florestas tropicais, por isso a sua classificação à parte, com predomínio desse tipo de árvore, a araucária, que produz espinhas que armazenam as suas sementes, o famoso pinhão.
Então, a floresta de araucária tem como principal a mata de araucária e outros tipos de espécies vegetais menores ali. Predomina então essa árvore de grande estatura, ela é bastante alta, e faz com que ocorra em regiões de chuvas regulares ou nas altitudes da região sudeste ou no sul do Brasil, porque é adaptada a um clima mais frio, mais ameno, comparado com outras regiões do Brasil. A vegetação litorânea ocorre no litoral, como as restingas, que são espécies geralmente rasteiras e baixas, desenvolvendo em dunas e areias, e os manguezais, área de encontro da água dos rios e mares, que gera ali uma água salobra, com espécies adaptadas a essas regiões. Então a gente fala mangues e restingas. Mangues tem mais mangues e restingas têm características próximas da Mata Atlântica. Entretanto, devido à influência da salinidade do mar, né, e regiões de areias e dunas, ela é um tipo de formação vegetal classificada também à parte, separada das florestas. Aqui a gente tem então floresta de araucárias, né, na região do Rio Grande do Sul, ó, as árvores tudo igualzinha, que são várias florestas araucárias, junto com outras espécies vegetais menores. E aqui a gente tem um conjunto de mangues, né, que são regiões alagadas ali na foz dos rios, onde tem ali a subida e descida das marés, faz com que em encontro dessas águas existam regiões alagadas, com espécies adaptadas a essas regiões. As raízes fazem a captação do oxigênio, né, fora do solo, porque o solo é coberto de lama e etc. Então são árvores adaptadas a essa condição climática próximo ao litoral. E agora a gente vai falar de Pantanal e Mata dos Cocais. Pantanal é uma formação variável e complexa. Por quê? Porque ela se encontra numa área mais rebaixada, é uma depressão ali entre planaltos e planícies, converge um conjunto de rios ali, que no período de cheia faz com que essa área seja constantemente alagada. E é uma área de transição, né, entre o cerrado e a floresta amazônica, apresentando espécies de ambas. Então tem espécies típicas da floresta amazônica no Pantanal e espécies típicas do cerrado. Associado ao clima tropical, apresenta estações secas e chuvosas. Na estação chuvosa, as áreas mais baixas do terreno ficam cheias devido à subida dos rios, e depois, na época de seca, os rios descem, gerando ali uma vegetação complexa e única no Brasil. Por isso nós classificamos o Pantanal também à parte, né, como uma formação vegetal específica do nosso país. Já a Mata de Cocais, também uma vegetação bastante específica, ocorre na divisa ali entre o Maranhão e Piauí, nas áreas de transição entre o clima quente e úmido, né, pegando ali floresta amazônica e parte do cerrado, e o clima mais semiárido, mais seco da Caatinga. Então também é um tipo de formação vegetal de transição entre uma área que é muito quente, muito úmida, e uma área que é seca e quente, fazendo com que tenha formações vegetais que se desenvolveram ali adaptadas a essa transição, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. Então é uma floresta de transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. Na junção das três ali, formou-se esse tipo de vegetação, essa formação vegetal à parte no território brasileiro. Então aqui a gente tem terrenos alagados do Pantanal, então você vê assim, árvores de grande porte próximo do que tem no cerrado, né? E na Amazônia fica ali no meio termo, né? Você tem gramíneas e plantas aquáticas adaptadas às áreas que são constantemente alagadas no período de cheia. Aqui embaixo você já tem uma carnaúba, né? Uma floresta de carnaúba, que é árvores bastante espaçadas, lembra ali coqueiro, né? Parecido com isso, em áreas quente e seca, com uma certa umidade, na área de transição ali. Árvores bastante utilizadas nas indústrias de cosmético, na indústria farmacêutica e produção de outros produtos pelas indústrias. Agora vamos falar sobre biodiversidade e a devastação da biodiversidade sobre o território brasileiro. As áreas originalmente ocupadas pelas nossas formações vegetais nativas, ou seja, aquelas originais, desde a época da chegada dos portugueses aqui, o que existiu no nosso território, vêm sendo progressivamente devastadas pela ocupação humana e pelo desenvolvimento de atividades econômicas desde a chegada dos europeus no início do século XVI. Então a nossa biodiversidade, lembrando que biodiversidade é a diversidade de espécies de fauna, animais e flora vegetais que existe dentro de uma formação vegetal.
Como nós temos grandes florestas como Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica, etc., o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta, ou seja, somos o país com maior quantidade de espécies, né, diversas e muitas espécies endêmicas. O que significa? Várias espécies, milhares de espécies de animais e vegetais só existem no Brasil e em mais nenhum lugar do mundo. Por isso nós chamamos de espécies endêmicas, só existem aqui. Com isso, grande parte da Mata Atlântica, do Cerrado, né, passaram por processo de devastação e atualmente a floresta amazônica vem sofrendo muito com queimadas, com desmatamento, expansão da plantação de soja, garimpo, expansão da pecuária, afetando aí a biodiversidade existente no nosso país. Então, por exemplo, a devastação da Mata Atlântica começou no século XVI, com a intensa exploração do pau-brasil pelos portugueses, na época da colonização, e a ocupação humana foi intensificando com a expansão de áreas agrícolas e urbanas e abertura de estradas. Acredita-se hoje que resta menos de 5% da mata original da Mata Atlântica, né? Da mata original da Floresta Atlântica, e que atualmente 12% de Mata Atlântica cobre aí grande parte da região onde era para existir Mata Atlântica. 5% da mata original e os outros aí são de reflorestamento. Já a mata de araucárias foi mais devastada no nosso país em função da retirada de madeira para a exploração da erva mate e introdução de pastagens e áreas agrícolas, restando atualmente menos de 2% da área original de matas de araucárias. Alguns processos de reflorestamento vêm acontecendo, mas o original resta apenas 2%. Já a floresta amazônica, além da ocupação humana, abertura de estradas e expansão das cidades, sofre com queimadas, exploração mineral, principalmente garimpo, minério de ferro, entre outros minerais ali, construção de hidrelétricas, com o alagamento do lago da hidrelétrica para geração de energia cobre grandes áreas de floresta, né? Criação de gado, que vem destruindo muito a Amazônia ultimamente, e agricultura com destaque à expansão do cultivo de soja. Acredita-se que a floresta amazônica tenha perdido mais de 15% da sua cobertura original. Só que a floresta amazônica, se ela perder mais da sua cobertura, né, ela vai virar uma savana mais próximo do cerrado, porque é o próprio sistema da floresta amazônica que alimenta e deixa ela de pé, diríamos assim. Então, é um bioma que é uma formação vegetal que nós devemos preservar fortemente. Já o cerrado é aquele que perdeu mais de 50% da sua área original devido à expansão da ocupação humana e principalmente das atividades agropecuárias, como plantio de soja e expansão do gado bovino, que é duas das atividades aí que mais impactam o cerrado na região centro-oeste do Brasil, onde se encontra predominantemente a formação vegetal de cerrado. Os campos da região sul do Brasil, que nós estudamos ali, foram afetados pela pecuária devido ao relevo plano e às gramíneas, né? Desenvolveu-se muita pecuária nessas regiões, aproveitando já as características naturais dos campos sulinos. Além do avanço da cultivo de soja e de trigo, plantação de eucaliptos e pinos para a produção de celulose, para fabricar papel, que isso leva a uma degradação do solo e intensifica o processo de arenização, já que o solo dos campos sulinos é bastante raso, né? Por isso que só se adaptam ali gramíneas e espécies arbustivas pequenas. Quando eu retiro essa vegetação, o solo que é muito arenoso, rapidamente ele se degrada, não permitindo a gente recuperar esse solo depois para trazer os campos sulinos de volta. Então é muito difícil fazer restauração, né? Fazer o reflorestamento de áreas de campos sulinos. Acredita-se que 45% da preservação dessa formação vegetal ainda exista, né? Já a caatinga, formação vegetal bastante complexa, já que qualquer alteração do regime climático e a exploração na caatinga pode levar a uma degradação muito grande, foi afetada principalmente pela criação de gado, uso de técnicas agrícolas inadequadas, como desmatamento e queimada, né, já que o solo é extremamente pobre, arenoso e pedregoso, né, as plantas se adaptam a isso, mas quando você retira a cobertura vegetal existente ali e começa o processo de técnicas agrícolas, rapidamente o solo é degradado, não permitindo você recuperar o solo para contínuo de plantação de outros gêneros agrícolas. Implantação de agricultura irrigada para a produção de frutas e o corte de vegetação para o uso de lenha. Mais de 46% da mata original da caatinga já foi devastada. Aqui a gente tem um mapa bem interessante que o que está de vermelho são as áreas já devastadas e o que está de verde são as áreas que ainda têm
um grande grau de preservação. Então a floresta amazônica é a mais preservada, entretanto, hoje é o bioma que mais sofre, é a formação vegetal que mais sofre com as atividades econômicas e com os problemas ambientais que a gente enfrenta, né? Alguma região aqui da Caatinga também, o Pantanal sofreu muito nos últimos anos e os Campos Sulinos também vem sofrendo muito. Mata Atlântica praticamente já não existe. Então, você pode perguntar assim, como é que a gente faz para tentar recuperar e preservar as nossas formações vegetais? Ao longo de décadas, diferentes debates no mundo e também no Brasil trouxe a ideia de se criar áreas através de legislação, né, que a gente chama de unidades de conservação. Áreas que vão ter determinados usos, onde o principal objetivo é a preservação da vegetação daquela região. Então, apesar da intensa devastação da vegetação nativa, existem áreas que permanecem preservadas devido à sua importância da biodiversidade, à sua importância social como subsistência para populações tradicionais, populações indígenas, caiçaras, quilombolas, aqueles que vivem ali com uma relação harmônica com a natureza, né? Além de projetos que procuram fazer um manejo sustentável, né? Ou seja, extrair os recursos da floresta, mas de uma maneira sustentável que permita a reprodução desses recursos e a preservação desses recursos para gerações futuras, né? Com isso, houve então a criação de áreas protegidas. Assim, no nosso país temos duas formas de preservação de recursos naturais e proteção de comunidades tradicionais. Essas duas formas são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. O que é uma unidade de proteção integral? Tem como objetivo preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, permitindo pesquisas, atividades de educação ambiental e recreação em contato com a natureza, e o turismo ecológico, sendo proibida a presença de moradores e a utilização e extração de recursos naturais com fins econômicos. Então, unidades de proteção integral, você não pode ter exploração dos recursos vegetais, né, e apenas pesquisas, turismo ecológico e recreativo de educação ambiental. Então, exemplos: estação ecológica, uma reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Já as unidades de uso sustentável têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza e o uso sustentável de uma parte dos recursos naturais que aquela formação vegetal possui, permitindo a presença de moradores em associações, né, ao uso sustentável desses recursos naturais, podendo ser explorado economicamente, respeitando normas de proteção dos ecossistemas. Então, diferentes das unidades de proteção integral, a de uso sustentável permite a exploração dos recursos de forma econômica, respeitando uma série de questões de legislação ambiental, para que essa exploração econômica seja sustentável ao longo do tempo. Então, exemplos nós temos a Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, escrevi duas vezes Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e Reserva Particular de Patrimônio Natural. Então aqui a gente tem as unidades de conservação, podem ser federais, estaduais, municipais regulados, né? Também pode ser de uso público ou de uso privado, né? Por uma lei do ano de 2000. Então a gente tem unidade de produção integral e nós temos unidades de uso sustentável e categoria mostrando aí cada uma delas. O objetivo: a de produção integral, preservar a natureza, uso indireto dos recursos; a de uso sustentável, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Certo? Encerramos então a nossa segunda aula, segunda parte do terceiro bimestre, tá? E até a nossa terceira parte. Até mais!